Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo, ao comentário da obra Estude Viva. Neste vídeo estaremos comentando o capítulo 19, que tomamos a liberdade de intitular este vídeo Sem Amor, Nada Seríamos. No capítulo 19 encontram-se as seguintes mensagens. Nascendos do Mundo, de Emmanuel, e Vizinhos, de André Luiz. Além disso, os guias espirituais nos sugerem as seguintes leituras. O Evangelho, capítulo 15, o item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a pergunta de 879 do Livro dos Espíritos. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça suas leituras, suas reflexões e depois venha para cá para que juntos possamos finalizá-las. Vamos juntos então estudar e viver? Bom, iniciando os nossos comentários com a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Com certeza você já deve ter visto essa epístola em alguma palestra, em alguma música. Ela é bem famosa. Basicamente, o que Paulo nos convida a refletir é uma questão muito interessante que é: de nada adiantaria saber falar todas as línguas, ter fé que transporta montanhas, ter todo o conhecimento do mundo, se nós não fôssemos caridosos. Se a gente pensar na etimologia da palavra caridade, caridade vem do latim caritas, e que pode ser traduzido como amor. Por isso que em algumas traduções dessa epístola é muito comum a gente ver: sem amor, nada seria. Quando nós pensamos na ideia da caridade, é muito importante que nós possamos entender que a caridade é o amor em ação. Em outras palavras, toda atitude que tem amor, e amor é fazer o bem, na sua essência, ela é uma caridade. E nós devemos entender que a atitude, ela pode ser um pensamento, pode ser uma palavra, um abraço, um olhar, um gesto, enfim, feito a nós, aos outros, à natureza. Então é muito interessante que nós pensemos na questão da caridade feita para conosco, para com o próximo, para com o mundo. Temos feito isso? Temos sido caridosos para conosco? Tido atitudes de amor conosco? Muitas das vezes cobramos muito de nós mesmos, não é? E aonde está o amor para conosco? Devemos tomar muito cuidado, porque quando cobramos demais de nós, temos uma tendência de cobrar muito dos outros. Então é muito interessante que quando Paulo nos diz sem caridade nada seria, é de pensar que não adianta ter todo o conhecimento, ter toda a fé, se nós não sabemos qual é o fim disso tudo. Nós devemos entender que a fé, o conhecimento, são meios para chegar aonde? São caminhos que nos levarão aonde? O amor. São caminhos para que nós possamos praticar, são os meios para onde nós possamos colocar o amor. Se não houver amor, se não houver intenção de fazer o bem, seja para conosco, para com o próximo, para com a natureza, do que adiantará? Nada. Absolutamente nada. É desse momento que nós devemos refletir. Temos tentado, em atitudes singelas do nosso dia a dia, praticar isso, fazer o bem, em fazer uma diferença. Nós devemos entender que quando nós pensamos, e esse é um exemplo que eu sempre gosto de usar, uma fábrica de sapatos, para falar que ela é uma boa fábrica, o que a gente fala? Que ela produz sapatos bons. Um ser humano bom, um ser humano que entregue boas ações, que gere humanidade. Ser humano gera humanidade, valores, virtudes e sabedoria. Temos feito o nosso papel, temos entregado amor, independentemente de onde, para quem, quando. Já discutimos em vídeos anteriores, em reflexões de outros capítulos, que o bem é agora. O tempo da oportunidade é agora. Temos feito isso? Ah, João, mas eu estou sozinho, não tem ninguém aqui. E para com você? Você tem tido amor para com seus pensamentos? Para com seu corpo? Para com a sua alimentação? Com a sua atividade física? Tire um momento, reflita sobre isso. Muitas das vezes nós não tomamos consciência das faltas, das lacunas de amor que temos para conosco. Comecemos primeiro com nós. Observemos no nosso dia a dia o que nós temos deixado de dar atenção, de nos amar, seja na nossa alimentação,
na nossa atividade física, no bom livro que a gente lê, nas notícias que nós vemos na internet. Já pararam para pensar sobre isso? Aonde está o nosso amor, o nosso bem para conosco, quando nós pegamos o nosso celular e contaminamos a nossa alma, o nosso espírito com notícias catastróficas, com notícias que fazem com que o nosso padrão vibratório vá lá para baixo? Onde é que ele está? Entendem? Então é muito interessante pensarmos sobre isso, de pensarmos nesse auto-olhar. Por isso que Paulo nos fala, sem caridade, nós não vamos ser nada. Não há como construir, não há como ter ação ali do amor se não pensarmos nessa ideia. Lembra que a gente estudou que consciência gera compromisso. Então, guardemos essas reflexões para que possamos, então, fazermos uma autoanálise. Seguindo, então, na pergunta de 879 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos superiores. Qual seria ali o caráter do ser humano que aplica a justiça na sua máxima sublimidade, né? na sua máxima característica? A resposta dos espíritos superiores, veja Jesus. Não há como ser justo se você não tiver amor para com o próximo e seja caridoso. Em outras palavras, para que nós possamos ser caridosos, para que nós possamos ser amorosos, precisamos ser justos. Para que nós possamos ser justos, nós precisamos ser caridosos e amorosos. Isso é muito interessante, que as virtudes, quando você tenta conquistar uma, automaticamente você começa a conquistar outras. Como assim? Imagine uma pessoa fraterna. Tem como imaginar essa pessoa fraterna sem ela ser amorosa? Sem ela ser caridosa? Fica difícil, não fica? Entendem? E quando geralmente nos dedicamos a lapidar uma virtude, as outras, por lei da atração, elas acabam se agregando nesse ser. Por isso, que quando nós pensamos numa ideia da justiça, né, em entregar ao outro o que lhe é próprio, não há como sermos justos se nós não tivermos o amor para com o próximo, ou seja, de fazer o bem a esse próximo e de sermos caridosos nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, sendo indulgentes, perdoando, sendo misericordiosos, dando uma nova oportunidade, não é isso? Refletimos sobre essas questões em vídeos anteriores. Cabe bastante reflexão. Sejamos caridosos, sejamos o bálsamo de luz que tantas pessoas hoje estão procurando. Sejamos a esperança. Vamos dar uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Assim como Deus, a todo momento, enquanto nós acordamos, temos a oportunidade de sermos diferentes. É nesse momento, então, que a gente vem para a mensagem de Emmanuel, nas sendas do mundo, em que ele nos convida a refletir justamente sobre as nossas posses. Eu achei tão interessante, nas palavras de Emmanuel, olha o que ele coloca. A posse como meio de aprendizagem de auxílio. Ou seja, se hoje você tem a condição de ter a posse de títulos, de riquezas materiais, enfim, de autoridade, se você tem essa posse, entenda que ela é um meio de te ensinar, para te ajudar a aprender a como auxiliar os outros. Ou seja, se você tem meios, use-os para a ajuda do próximo. Já discutimos isso várias vezes em vários vídeos. Se você tem meios, utilize esses meios para promover o bem. O que ele nos coloca é o seguinte: posse, quando nós pensamos na verdadeira propriedade, é aquilo que nem mesmo a morte pode te tirar. Ou seja, são seus valores. Como assim? Quando uma pessoa morre, mas ela é justa, ela continua sendo justa. Já pararam de pensar sobre isso? É fraterna? É fraterna. É bom? É bom. Quer ver um exemplo? Jesus foi crucificado. Deixou de ser amor? Deixou de ser exemplo? Vamos pegar um exemplo mais próximo de nós na questão do tempo. Chico Xavier desencarnou. Deixou de ser Chico Xavier? Deixou de ter amor? Entendem? As marcas que deixamos nos corações das pessoas são a nossa verdadeira propriedade. São realmente aquilo que nós carregamos, é realmente aquilo que nós levamos para a vida espiritual. Isso é muito interessante. Então, Emmanuel nos convida a refletir que com a morte levamos a coleção dos benefícios que nós houvermos feito. E aí ele fala, entenda que esses benefícios que você fez
estão acoplados, estão ligados com a generosidade das pessoas de terem recebido eles. Achei isso muito interessante. Pare e pense comigo. Se não houvessem pessoas generosas a receberem as nossas ações, quem receberia? Entendem? Se não tivesse nenhuma pessoa no mundo disposta a receber o nosso abraço, a receber o nosso perdão, a receber a nossa palavra de luz, a nossa presença. Imagine, se não tivesse, como que nós poderíamos lidar? Vamos voltar ao exemplo da fábrica de sapatos. Se não tivessem pessoas para usar sapatos, qual seria a necessidade dessa fábrica de sapatos? Nenhuma. Nenhuma. Muitas vezes o ser humano acha, nossa, eu estou aqui, ó, estou sendo caridoso, estou fazendo amor. Mas a gente esquece que só esse sistema, essas ligações, elas só se validam, se conectam a partir do momento em que nós temos alguém generoso que recebe de prontidão aquilo que nós entregamos. Olha que interessante isso, né? Essa troca incessante. Refletimos isso também em vídeos anteriores. Muito interessante pensarmos sobre, né? E aí ele fala, devemos buscar servir aonde estivermos e como pudermos, nos moldes da nossa consciência tranquila. Então, se hoje a sua consciência te fala, olha, vai fazer um trabalho voluntário, olha, estude mais, olha, seja mais caridoso para com você, tenha consciência tranquila, perdão. É muito interessante pensarmos sobre isso. Se hoje a sua consciência não está tranquila, comece, primeira coisa, se perguntando, ela não está tranquila por quê? Tem algo que eu não tenho feito a mim? Tem algo que eu não tenho feito ao próximo? Reflita sobre isso. E a resposta virá. A nossa consciência, quando nós tiramos um momentinho para dialogar com ela, fazer esse diálogo interior, oxe, as respostas vêm que é uma beleza. Reflita o que a sua alma te pede, o que a sua essência tem te gritado aí. Porque Emmanuel fala, vamos servir aonde estivermos e como pudermos nos moldes da consciência tranquila. Então, vale bastante essa reflexão. E por fim, porém não menos importante, vizinhos. Gostaríamos de ler aqui esta mensagem de André Luiz na íntegra, que é uma mensagem bastante curtinha e que nos convida a fazer bastantes reflexões. Vamos juntos lê-la para que possamos finalizar esse vídeo? Olha que interessante. Mensagem de vizinhos, André Luiz. Ele diz assim, ampare os vizinhos sem ser indiscreto. Discrição é caridade. Ou seja, o que sua mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo. Não fique espalhando. Discrição é um ato de caridade. Não fale para os outros que você está agindo no bem. Não. Deixe que as suas ações falem por si mesmo, pelo bem que elas realmente têm. Cultue a gentileza na vizinhança. Ajude a todos aqueles que partilham a estrada para que alguém ajude você nas horas difíceis. Respeite as ocorrências alegres ou infelizes que afetam os lares próximos. Incêndio na casa alheia é ameaça de fogo na casa própria. A gente já comentou isso, mas é válido repetir. Se o irmão cai diante dos seus pés, não é para que você aponte o dedo, mas é porque você deve estender a mão e ajudá-lo. E refletir o quê? Gente, se ele caiu por quê? O que ele fez para que ele caísse? Se nós tivéssemos a sabedoria de aprender com o erro dos nossos próximos, nós evitaríamos muitos erros na nossa vida. Quantas vezes Deus talvez estava ali a nos mostrar uma situação que vinha a acontecer na nossa vida através de um irmão e a mesma situação acontece conosco. Sejamos indulgentes, sejamos misericordiosos. Vamos ajudar e aprender. Aprender com a vida do próximo, com a sabedoria, com a gentileza, com a fraternidade que Ele nos oferece em oferecer a própria vida como meio para que nós possamos aprender através das atitudes do outro. Isso é muito, é uma sabedoria, né? Aquela ideia de ser aprendiz da vida, em querer aprender com a vida e em querer acreditar que em todo lugar, em todo momento, há algo a nos ensinar. Já pararam para pensar sobre isso? É uma tarefa bem interessante. Questione-se, o que isso aqui tem para me ensinar? Todo momento sempre tem. Seja um pensamento, uma palavra, uma ação, uma borboleta que passa. Questione-se.
o que quer me ensinar, o que quer me mostrar, o que quer me lembrar. Essa conexão com a vida aquece o coração e motiva a alma. Desfaça qualquer incompreensão entre você e os irmãos do ambiente em que você vive. Ou seja, perdoe. Todo vizinho pode ser bom se você cultivar a bondade para com ele. Em outras palavras, não podemos obrigar com que os outros nos amem, mas nós podemos amá-los em primeiro lugar, em fazer a atitude do bem, em perdoar, em ter a atitude de reconciliação. Por que não? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E por fim, André Luiz encerra. Compreenda os problemas e as dificuldades de quantos caminham ao seu lado. Os familiares são parentes do sangue, mas os vizinhos são parentes do coração. É nesse momento, então, que nós devemos refletir. Como anda a nossa vizinhança? Como andam os nossos próximos? O que eles têm a nos ensinar? Que bálsamos de luz eles estão a todo momento a nos entregar? Temos estado abertos para recebermos esses bálsamos? É uma reflexão bem interessante. São com essas reflexões, então, que eu espero de coração que, ao terminar esse vídeo, você se questione. Por que sem amor eu nada seria? Há algo na minha vida que falta amor? Há algo que eu tenho feito, mas não tem amor por trás? Como diria nas palavras de Paulo em sua epístola, mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem caridade nada seria. Eu estou fazendo alguma ação e que por ela não há amor e por consequência de nada adianta? Seja uma ação, um pensamento, enfim, cabe a reflexão. E se tiver, o que nos falta? Colocar amor nela. Seja bondade, humildade, fraternidade. Um beijo no seu coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal.